Capítulo 1. O sequestro do Pedidou. As cerimônias de formatura deveriam ser emocionantes. Sabe, lágrimas, abraços, discursos dramáticos sobre o futuro. Não isso aqui. Eu estava sentado 3 fileiras à frente, bem na metade do evento, arrependido das minhas escolhas de vida e totalmente comprometido em ficar entediado. Foi quando o cara rico se levantou. Deixa eu esclarecer. Não só rico, mas obscenamente rico. Daquele tipo que os sapatos provavelmente custam mais do que minha propina inteira. Gabriel Dave. Sim, o Gabriel Dave. Frio, perfeito, aterrorizante. A versão humana de um cofre trancado. E aparentemente romântico, porque ele andou direto para o palco como se fosse dono do lugar, o que, honestamente, ele provavelmente era. Pegou o microfone de um professor muito confuso e se virou para Caleb Moore. Caleb, lindo, intocável, o tipo de cara sobre o qual as pessoas escrevem poesia enquanto choram. Então, naturalmente, Gabriel decidiu que esse era o momento perfeito para pedi-lo em casamento, na frente de todo mundo, na formatura, porque sutileza é para plebeus. O salão inteiro ficou em silêncio, um silêncio ensurdecedor. Até o ar parecia caro. Gabriel ajoelhou-se. Um anel de verdade, diamante legítimo, tão grande, provavelmente ilegal em pelo menos 3 países. E então, eu te amo, ele disse, plano, controlado, como se estivesse anunciando uma fusão empresarial. Quero que você fique comigo para sempre. Ele disse, fique comigo, não esteja comigo, mas fique. Interessante. Isso já soava como um desfile de bandeiras vermelhas. Todos prenderam a respiração. Caleb não. Ele apenas olhou para baixo. Calmo, calmo demais. Então sorriu, suave, quase com um pedido de desculpas, e disse, eu não posso. Ou, isso estava ficando interessante. Pensei para mim mesmo. Eu não te amo do jeito que você quer, Caleb continuou, com a voz firme. E eu não posso mais viver assim. Você não me ama, Gabriel. Você me gerencia. Caramba, em algum lugar atrás de mim, alguém engasgou. Gabriel não se moveu, não piscou, não respirou. Se estátuas pudessem sentir humilhação, aquela seria a expressão. Eu quero uma vida normal. Liberdade, não isso, Caleb acrescentou. E assim, pedido de casamento rejeitado, pública e brutalmente. O silêncio caiu sobre o salão inteiro como a tampa de um caixão. Ninguém se mexeu, ninguém falou, ninguém sequer ousou respirar muito alto. E eu estava entediado e levemente irritado, porque se você vai encenar um pedido público, pelo menos faça algo divertido até o fim. Então, naturalmente, eu resolvi. Recostei-me no assento, me espreguicei um pouco e disse alto o suficiente para o salão inteiro ouvir. Se ele não te quer, eu te aceito silêncio. Então risadas. Ah, não risadas educadas. Risadas completas. Que porra tem de errado com esse cara? Alguém até aplaudiu. Rude. Levantei-me mesmo assim, porque se você vai arruinar sua reputação, que seja de vez. Caminhei pelo corredor como se pertencesse ali, ignorando os olhares, os sussurros. A possibilidade muito real de um segurança me imobilizar a qualquer segundo. Gabriel ainda estava ajoelhado, ainda segurando o anel, ainda processando o equivalente emocional de ser atropelado por um caminhão. Parei na frente dele, olhei para baixo. De perto era pior. Traços afiados, olhos frios. O tipo de rosto que podia arruinar vidas e provavelmente já tinha arruinado. Legal. Estendi a mão e agarrei seu pulso. Frio, firme, vivo. Levanta, eu disse. Ele não se mexeu, então eu puxei. Levanta, agora sim. Bom. Responsivo gosto disso. Ele finalmente olhou para mim direito, estreitando os olhos só um pouco. O quê? Ele disse. Ele consegue falar. Encorajador. Namore comigo então. Eu disse. Simples, direto, eficiente. Sua expressão não mudou, o que era impressionante, honestamente, porque se algum cara aleatório agarrasse meu pulso em público e propusesse uma troca de relacionamento, eu pelo menos piscaria 2 vezes. Não sou rico, acrescentei, olhando para o anel ainda em sua mão. Mas você não vai se importar, vai? Caleb era lindo. Daquele tipo de beleza delicada que escritores usam para descrever elfos ou fadas. Não dava para comparar. Mas, convenhamos, eu também não saía perdendo nesse departamento. Longe disso. Eu não era feio, não senhor. Na verdade, de acordo com a lendária lista dos deuses acadêmicos que as meninas da nossa universidade fizeram, com todo o rigor científico que um ranking desses merece, eu estava no top 5. E olha que a concorrência era pesada, minhas publicações viviam cheias de elogios, e minhas mensagens privadas cheias de suspirinhos e convites para estudar junto que, todos sabemos, raramente envolvia livros. Não que eu esteja me gabando, claro, só para dar um contexto, sabe? O fato é, se Caleb era um ser etéreo de outro mundo, eu era o tipo de cara que as meninas apresentavam para a mãe, sem medo de levar bronca. Portanto, não, Gabriel não saía perdendo nesta troca.
Atrás de mim, eu podia sentir o olhar de Caleb, afiado, curioso, observando. Ah, ele estava definitivamente interessado agora. Bom, engajamento da audiência é importante. Gabriel olhou para mim por um longo momento. Tempo suficiente para alguém tossir de novo. Tempo suficiente para isso ficar constrangedor, mas então algo mudou. Não suave, não quente, apenas diferente, como uma porta trancada, se abrindo só um pouquinho. Tudo bem, ele disse. Ah, isso foi rápido. As risadas morreram instantaneamente. Silêncio mortal, segunda rodada. Alguém deixou cair algo. Acho que foi um celular, ou talvez a sanidade. Sorri. Ótimo, eu disse como se fosse uma troca completamente normal entre duas pessoas mentalmente estáveis. Soltei seu pulso. Ele não recuou. Interessante. Muito interessante. Atrás de nós, Caleb ainda estava observando, não chateado, não irritado, apenas pensando. Isso ia ser um problema depois, mas isso era problema do futuro Gael. O Gael do presente já tinha tomado uma decisão, admitidamente péssima. Uma decisão que mudaria sua vida. O tipo de decisão que você toma quando está entediado, curioso e possivelmente um pouco instável mentalmente, e eu era todo ouvidos acima. Virei-me ligeiramente, olhando para a plateia, depois de volta para Gabriel. Vamos, você pode terminar seu momento dramático mais tarde. Eu disse. Ele não discutiu. Outra bandeira vermelha. Já gostava dele. E assim, cerimônia de formatura arruinada. Escândalo público alcançado. Status de relacionamento catastroficamente atualizado. E eu tinha acabado de adotar um problema bilionário. Capítulo 2. A pior combinação possível então. Fato curioso. Quando você adota publicamente um bilionário na frente de toda a sua turma de formatura, as pessoas falam muito. Na manhã seguinte, eu tinha 17 ligações perdidas, 42 mensagens não lidas, 3 pedidos de casamento, nenhum do Gabriel decepcionante. E um e-mail muito educado perguntando se eu me encontrava mentalmente estável. Rude. Enfim, nada disso importava, porque eu tinha um namorado agora. Um namorado muito rico, muito intenso, muito possivelmente perigoso. E, como qualquer parceiro responsável, apareci na casa dele, sem ser convidado na manhã seguinte. Deixe-me descrever a casa de Gabriel Davi. Na verdade, não, casa é um insulto. Era um complexo. Portões, segurança, o tipo de lugar onde até o ar parece ter um patrimônio líquido. Fui parado na entrada, obviamente. O senhor tem hora marcada? Não. Então não pode entrar. Sou o namorado dele. Pausa. O guarda olhou para mim. Eu olhei de volta. Confiança é a chave em situações como essa. Eventualmente, me deixaram entrar, o que honestamente diz mais sobre Gabriel do que sobre mim. Ele estava na sala de estar quando entrei. Claro, sentado lá como se pertencesse a uma capa de revista intitulada Emocionalmente Indisponível. Mas rico, ele não pareceu surpreso em me ver. Você está aqui, ele disse plano, calmo, como se eu tivesse uma entrega agendada. Bom dia para você também, respondi, jogando-me no sofá dele como se pagasse aluguel. Você não mandou mensagem, eu disse, não preciso relatar meus movimentos. Ah, eu gosto desse jogo, pensei, resposta errada. Disse sorrindo. Seus olhos voaram para mim, afiados, interessados, perigosos, muito fofo. De agora em diante, você me manda mensagem quando acordar, continuei, puxando meu celular. O quê? E quando comer? Ele encarou. E quando chegar em casa? Você está falando sério? Muito. Sorri inocentemente. Outra pausa, mais pesada, calculada. Eu podia praticamente ouvi-lo tentando decidir entre me expulsar ou me estudar. Bom, pense nisso. Eu não vou fazer isso, ele disse finalmente. Tom de autoridade. Clássico. Recostei-me, completamente relaxado. Claro que vai. Eu não vou. Você vai. E por que eu iria? Inclinei a cabeça, sorrindo só o suficiente. Porque eu disse para fazer. Silêncio. Deus, como eu amo o silêncio dele. Torna tudo mais dramático. Ele se levantou, alto, controlado, intimidante. Aproximou-se, parou bem na minha frente. A maioria das pessoas ficaria nervosa aqui, mas eu não sou a maioria das pessoas. Você é muito ousado, ele disse. Sou muito comprometido, corrigi. Com o quê? Olhei bem nos olhos dele. Você. Isso causou um efeito. Nada óbvio, nada dramático. Mas eu vi uma rachadura, pequena, real. Ele não recuou, não desviou o olhar, não rejeitou. Progresso. Maior parte das vezes, as pessoas acham que estou brincando quando digo coisas sérias assim, culpa do meu tom de voz amigável e sorriso inofensivo. Não estou, não digo coisas que não quero dizer. Se digo que vou te aceitar, eu te aceito. Simples. Quando era mais novo, meus pais achavam que tinha algo de errado comigo, sabe, lá em cima. Mas não tínhamos dinheiro para psicólogos, então cresci assim mesmo. Eventualmente aprendi que se sorrisse enquanto dizia coisas desse gênero.
as pessoas não me julgavam tanto. A mim não me incomoda, mas muitos já saíram da minha vida por isso. Cada um com o céu, né? Tome café da manhã, pedi, já me levantando. Tenho funcionários para isso. Mas eu não confio neles. Você não confia. Não confio em ninguém, exceto em mim mesmo, disse alegremente. Caminhei em direção ao que presumi ser a cozinha. Era óbvio. Tudo na casa dele estava exatamente onde você esperaria. Organizado, controlado, previsível. Nojento. Abri sua geladeira. Cheia, cara, emocionalmente vazia. Trágico. Você cama como um homem que não sente alegria. Chamei. Como para funcionar? Isso é triste. Não me interessa sua opinião. Vai se interessar. Pausa. Então por quê? Olhei para ele. Por que essa pergunta? Essa era importante. Por que eu vou ficar por aqui por um tempo? Respondi simplesmente. Sem sarcasmo, apenas factos. Ele ficou em silêncio novamente. Mas esse silêncio era diferente, menos defensivo, mais pensativo. Bom, estamos chegando a algum lugar. Quando o café da manhã ficou pronto, ele havia comido comida de verdade, verificado seu celular 2 vezes, e olhado para mim como se tentando perceber se eu era o problema ou a solução. Progresso. Quando estava saindo, agarrei seu pulso novamente. Igual ontem, consistência é importante. Me mande mensagem, eu disse. Ele olhou para minha mão, depois para mim. Você está falando sério sobre isso? Obviamente. Isso não é um jogo para você. Não. Uma pausa. Então mais baixo. Por quê? Aí está. A verdadeira pergunta. Não o que você está fazendo, mas por que eu? Sorri. Porque você parecia alguém que precisava que arruinassem sua vida. E eu sou muito bom nisso. Silêncio. Então algo perigoso brilhou em seus olhos. Não raiva, não rejeição. Algo pior. Interesse. Você vai se arrepender disso? Ele disse. Sorri. Eu não me arrependo de nada. Isso é mentira, aliás. Mas ele não precisa saber disso ainda. Saí de sua mansão como se fosse minha. Não olhei para trás, porque não precisava. Eu podia sentir aquela mudança, aquela atração, aquele momento específico em que alguém decide. Isso pode ser um erro, mas eu quero mesmo assim. Ao meio-dia, ele me enviou uma mensagem. Apenas uma. Almoçando, fiquei olhando para a tela por 5 segundos inteiros. Então sorri. Fisgado. Completamente. E honestamente, eu também estava começando a ficar. Capítulo 3. Possessivo contra possessivo. Namorar Gabriel Davi é uma experiência única. Não porque ele seja rico, não porque ele seja bonito, nem porque ele tenha a amplitude emocional de um tijolo bem vestido. Nada disso. É porque ele trata namoro como uma operação de segurança. Dia 3. Acordo, me espreguiço, verifico o celular. 3 mensagens. Gabriel. Onde você está? Você não mandou mensagem de bom dia. Você está seguro? Olhei para a tela. Então verifiquei a hora. 7:10. Sorri. Ele está aprendendo. A questão sobre o Gabriel é que ele não diz eu me importo com você. Ele diz. Onde você está? Por que não respondeu? Me mande sua localização. Romântico, né? Para pessoas normais? Não. Para mim, adorável. Porque eu entendo. Quando você cresce com tudo, exceto afeto, você aprende amor de forma errada. Para Gabriel, amor é monitorar, controlar, garantir que nada dê errado. Porque se nada dá errado, as pessoas não vão embora. Lógica simples, método terrível, raciocínio compreensível. E eu o entendo perfeitamente, que é exatamente o motivo pelo qual esse relacionamento está fadado ao fracasso. Liguei para ele. Ele atendeu imediatamente. Bom garoto, você está acordado, ele disse. Você está monitorando meu horário de sono agora? Você não mandou mensagem. Faz 12 minutos que acordei. São 12 minutos não contabilizados. Sentei-me na cama, genuinamente impressionado. Nossa, você está piorando, eu disse. Silêncio. Então você não gosta. Sorri. Eu adoro. Pausa. Uma pausa muito importante. Porque isso não era o que ele esperava. Você o quê? Eu disse que adoro. Mas você está fazendo errado. Repeti, espreguiçando-me de novo. Errado? E saí da cama, já pegando minha jaqueta. Se vai ser obcecado, se comprometa direito. Silêncio. Confusão. Curiosidade. Perfeito. 20 minutos depois, eu estava do lado de fora do prédio do escritório dele, sem ser convidado de novo. A recepcionista nem me questionou dessa vez. Evolução. Entrei direto no escritório dele, sem bater, sem hesitar. Ele ergueu o olhar. Pausou? Como você entrou? Andando. Não foi isso que eu perguntei. Eu sei. Afundei na cadeira em frente à mesa dele como se pertencesse ali. Porque agora pertenço. Me dá seu celular, eu disse. Não estendi a mão. Gabriel. Não, Gabriel. Chamei num tom mais sério. Por quê? Sorri docemente. Por que eu digo?
Aí está, minha frase de marca. Ele me encarou por um longo tempo, tentando descobrir se isso era uma piada. Não era. Lentamente, ele entregou o celular. Ah, isso foi fácil. Perigoso. Muito perigoso. Desbloqueei. Com o código dele, que ele não me tinha dito, mas eu sabia. Não me pergunte como. Ele queria perguntar, mas não perguntou. Adicionei minha impressão digital. Entrei nas configurações e ativei o compartilhamento de localização permanente comigo. Então devolvi. Agora estamos iguais, eu disse. Ele olhou para o celular, depois para mim. Você partilhou minha localização? Obviamente. Sem me perguntar, você já estava fazendo isso mentalmente. Encolhe os ombros. Só tornei mais eficiente silêncio. O cérebro dele estava trabalhando em excesso. Dava para ver, porque isso não era resistência. Era ajuste. Ele não estava rejeitando. Estava processando porque não estava habituado. Por quê? Ele perguntou finalmente. A pergunta importante de novo. Inclinei-me ligeiramente para a frente, apoiei o queixo na mão, sorri. Por que você não sabe amar sem controle? Eu disse. Sua expressão não mudou, mas seus olhos se afinaram, focados, ouvindo. E eu não sei amar sem assumir o controle. Então, em vez de consertar isso, vamos apenas ser controladores juntos e silêncio. Então uma respiração, não pesada, não dramática, mas real. Isso não deveria funcionar, ele disse. E, no entanto, eis o problema. Eu o entendo bem demais. Vejo na maneira como ele me observa, como se eu fosse desaparecer, como se ele precisasse me conter, como se me perder fosse quebrar algo importante. E eu entendo, eu realmente entendo, mas entender alguém não te torna melhor. Às vezes só te torna mais perigoso. Onde você vai depois disso? Ele perguntou de repente. Almoçar. Com quem? Pesquei. Depois sorri lentamente. Ah, vamos começar essa agora. Com alguém. Eu disse. Quem? Não era uma pergunta, era uma exigência. Fofo. Levantei-me, rodei sua mesa, parei bem na sua frente. Perto. Muito perto. Por quê? Perguntei suavemente. Seu maxilar se contraiu. Preciso saber. Aí está. Preciso, não quero. Preciso. Estendi a mão e ajustei a gravata dele. Completamente desnecessário. Muito importante. Você não precisa saber de tudo, eu disse. Seus olhos escureceram. Sim, preciso. Eu ri. Ri de verdade. Porque, nossa, ele realmente acredita nisso. Inclinei-me ligeiramente perto do seu ouvido. Então você deveria ter escolhido alguém mais fácil de controlar, murmurei. Pausa. Então recuei. Sorrindo. Brilhante, ensolarado, absolutamente terrível. Cheguei à porta, a mão na maçaneta. Então a voz dele soou, Gael. Parei, virei-me ligeiramente. Ele estava me observando, intenso, focado, fisgado. Mande sua localização, ele disse. Sorri. Já está partilhada. E saí. 5 minutos depois, meu celular vibrou. Gabriel. Por que você está num café? Com quem você está? Olhei para a mensagem, depois para a cadeira vazia à minha frente. Depois de volta para o celular e digitei. Eu. Sozinho. Só testando o quão rápido você verifica. Pausa. 3 pontinhos. Sumiram. Apareceram de novo. Você está fazendo isso de propósito. Sorri, tomando um gole da minha bebida. Eu. Obviamente. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Eu não gosto de não saber. Aí está, a verdade. Sem filtros. Recostei-me na cadeira, olhando para a tela, e digitei. Bom, agora você sabe como eu me sinto quando você desaparece. Enviada. Lida. Sem resposta. Quando me levantei para ir embora, eu já conseguia sentir aquela mudança, aquela atração, aquele tipo muito específico de apego que não vem do conforto, mas da tensão, do desafio, de não conseguir controlar totalmente a outra pessoa. Quando cheguei em casa, havia outra mensagem esperando. O que você vai fazer hoje à noite? Sorri, lento, satisfeito, digitando de volta, controlar você. Pausa. Certo, ele já era. Completamente. E assim, nosso relacionamento evoluiu. Não mais saudável, não mais seguro, apenas mais forte, mais intenso, mais desequilibrado. Possessivo contra possessivo, controle contra controle. E, de alguma forma, nenhum de nós queria vencer. Nós só queríamos que o outro ficasse. O que, honestamente, pode ser pior. Capítulo 4. Reivindicação pública. Há muitas maneiras de namorar alguém. Você pode ir a encontros fofos em cafés, dar as mãos timidamente, construir uma conexão emocional como um ser humano normal e funcional. Ou você pode decidir, com muita calma, que o mundo inteiro precisa saber que ele é seu. Adivinha qual eu escolhi? Comecei gradualmente. Tudo bem, isso é mentira. Nada do que eu faço é gradual. Sou 8 ou 80,
sem meio termo. Estávamos em um dos eventos estupidamente caros de Gabriel. Você conhece o tipo? Vidro para todo lado. Pessoas sussurrando como se fossem alérgicas a volume. Todos vestidos como se possuíssem pessoalmente pelo menos 2 empresas e um segredo. Eu fui convidado. Tecnicamente. Emocionalmente, absolutamente não. Entrei mesmo assim, porque onde Gabriel vai, eu vou. Obviamente. Ele já estava lá, parado no meio de um grupo, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Mas Sirekusa andou a demonstrar. Frio, perfeito, intocável. E então ele me viu. E assim, algo mudou. Não grande, não óbvio, mas eu vi. Seus ombros mudaram ligeiramente. Sua atenção se movo. Focou em mim. Ah, isso é novo. Eu gosto. Caminhei diretamente até ele, ignorando o grupo no meio da conversa. Rude? Sim. Necessário? Talvez não, mas para mim sim. Oi, eu disse. Ele olhou para mim. Olhou mesmo. Você está atrasado. Gosto de fazer uma entrada. Você não foi anunciado. Não preciso ser. Pausa. Você não está vestido apropriadamente. Olhei para baixo. Casual, confortável, completamente fora do lugar. Perfeito. Estou ótimo. Eu disse. Ele não discutiu. Uma das pessoas do grupo pigarreou. Senhor Davi, estávamos discutindo. Não, não estavam. Vocês estavam entediando ele. Cortei, só rindo. Silêncio. Gabriel não me impediu. É assim que você sabe que as coisas estão ficando sérias. Alguém tentou de novo. Quem é este? Eu nem olhei para eles. Apenas estendi a mão. Agarrei Gabriel pela gola e o puxei ligeiramente para baixo. O namorado dele. Eu disse. Então o beijei. Rápido. Casual, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Silêncio de novo. Acho que causo isso muito. Soltei sua gola, olhei ao redor. Todo mundo estava encarando. Chocados, confusos, levemente horrorizados. Bom. Funcionando como planejado. Gabriel se endireitou lentamente. Observei seu rosto com cuidado. Essa parte é importante, porque é aqui que a maioria das pessoas me afastaria, ficaria com raiva, retomaria o controle. Ele não. Apenas olhou para mim, olhos mais escuros, mais afiados, mais despertos. O que você está fazendo? Ele perguntou. Sorri, consertando sua imagem. Minha imagem? Você é intimidante demais. As pessoas acham que você é inacessível. Eu sou inacessível. Não mais. Toquei seu peito levemente. Agora você não é inacessível, mas sim comprometido. Pausa. Isso não é melhor. É para mim. Percorremos o evento assim. Ou melhor, eu me movi. Ele seguiu. Distinção importante. Alguém tentou falar com ele. Não, ele está ocupado. Cortei. Com o quê? Eles perguntaram, confusos. Comigo. Simples, claro, preciso. Outra pessoa se aproximou um pouco demais, sorrindo demais, parando muito perto. Eu não gostei disso. Então estendi a mão de novo, enganchei meus dedos na gola de Gabriel, puxei-o para mais perto. Não fale com ele, fale comigo, eu disse. A pessoa pescou, olhou para Gabriel, esperando porque, certamente ele diria algo, me impediria, me corrigiria. Não fale comigo, fale com ele. Gabriel apenas repetiu o que eu disse em vez disso. Ah, que delícia, meu namorado é uma fofura. Olhei para ele. Ele não estava sorrindo. Ele não sorri, mas havia algo ali. Algo reativo, algo vivo. E aquilo fez algo comigo. A questão é, Gabriel costumava controlar tudo. Cada conversa, cada interação, cada resultado. Agora, ele estava me deixando assumir o controle. Não porque ele não pudesse me impedir, mas porque ele não queria. Essa é a diferença. Essa é a parte perigosa. Do outro lado da sala, eu senti aquele olhar, afiado, focado, familiar. Virei-me ligeiramente e lá estava ele. Caleb, claro. Observando, sempre observando. Ele parecia diferente, não chateado, não arrependido, apenas pensando, analisando, como se tentando resolver algo. Seus olhos passavam de mim para Gabriel, de volta para mim, comparando. Eu, barulhento, sem vergonha, completamente descontrolado. Gabriel, mais quieto, reativo, seguindo em vez de liderar. Eu entendo por que isso é confuso. Sorri para Caleb, amigável, brilhante, um pouco provocador. Ele não sorriu de volta, mas seu olhar se aguçou. Aproximei-me de Gabriel novamente. Seu ex está encarando, murmurei. Eu sei. Você se importa? Não. Ele respondeu quase automaticamente, Han. Bom então. Só porque eu podia, beijei-o de novo. Dessa vez mais devagar, ainda não inapropriado, apenas intencional. Reivindicando. Quando me afastei, não olhei para ele. Olhei diretamente para Caleb. Mantive seu olhar, sorri. Mensagem recebida. A mão de Gabriel se movo, ligeiramente, para minha cintura. Não me parando, não me afastando, apenas ali, aterrissando, segurando, respondendo. E foi quando clicou para mim.
Não o caos, não o controle, não o fato de que somos ambos bandeiras vermelhas ambulantes. Algo mais quieto, mais perigoso. Ele está mudando por minha causa. Mais tarde, quando estávamos saindo, agarrei sua gola de novo, puxando-o para baixo só o suficiente. Você se saiu bem hoje, eu disse. Saí? É. Como? Sorri. Você obedeceu. Uma pausa. Eu não obedeço a ninguém. Você obedece a mim. Silêncio. Ele não negou. Soltei e comecei a andar na frente. Claro, porque eu lidero. Ele segue. Esse é o sistema agora. Atrás de nós, eu ainda conseguia sentir o olhar de Caleb, persistente, pesado, não resolvido. E, honestamente, bom, deixe ele observar, deixe ele se perguntar, deixe ele tentar descobrir por que Gabriel Dave, o homem mais controlador que ele já conheceu, parece mais vivo comigo controlando ele. Porque a resposta é simples. Eu não o consertei, não o amoleci, não o melhorei. Eu apenas o tornei meu. E aparentemente isso funcionou. Capítulo 5. Seja uma bela bandeira vermelha. Há estágios em todo relacionamento. Pessoas normais têm coisas como se conhecer, construir confiança, comunicação saudável. Nós pulamos tudo isso, obviamente. Fomos direto para a vigilância. Agora, antes que você me julgue, na verdade, não esquece, vá em frente, julgue. Eu mereço. Mas também, estou certo. Começou com coisas pequenas, inofensivas, fofas, como ligar para Gabriel aleatoriamente ao longo do dia. No começo, ele não atendia imediatamente. Decepcionante. Então, eu resolvia dia 1 do treinamento. Ligação, trim, 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 clique. O que foi? Tarde demais. Por que demorou 4 toques? Estava em uma reunião. E daí? Silêncio. Você está falando sério? Muito. Pausa. Vou ligar mais tarde. Não vai, estou trabalhando. E eu sou mais importante. Silêncio. Sim. Ah, isso foi fácil. Dia 3. Ligação. Clique. Estou aqui. Imediato. Perfeito. Progresso. Depois vieram as mensagens. Eu melhorei o sistema. Eu. Onde você está? Gabriel e escritório. Eu. Mande prova. Pausa. Então uma foto da mesa dele com a mão no quadro. Bom. Muito bom. Agora, é aqui que as coisas ficam criativas. O rastreamento era inevitável. Não vamos fingir que não. Eu já tinha a localização dele. Isso era nível básico, coisa de criança. Então, naturalmente, pensei, e se eu soubesse mais? Antes que você pergunte. Sim, tenho diversas habilidades. Não vou elaborar. Sim, são questionáveis. Não me sinto mal. A primeira câmera foi acidental. Meio que, eu estava na casa dele, sem supervisão, combinação perigosa. Ele saiu da sala para uma ligação. Olhei em volta. Casa grande, grande demais, muitos pontos cegos. Inaceitável. Então resolvi. Uma pequena câmera, escondida, sutil, uma arte elegante. Eu disse para ele, não. Deveria ter dito? Talvez. A segunda câmera foi intencional. A terceira, inspirada. No final da semana, digamos que eu tinha cobertura agora, você pensaria que é aqui que as coisas dão errado. Ele descobre, fica com raiva, me expulsa, termina o relacionamento. Isso seria lógico, mas nós não fazemos lógico. Ele descobriu. Claro que descobriu. É o Gabriel. Nada escapa dele. Eu estava sentado no sofá dele quando ele entrou. Calmo. Calmo demais. Segurando algo na mão. Pequeno, preto, familiar. Câmera número 7. Descanse em paz. Ele parou na minha frente, ergueu-a. Explique. Olhei para ela. Depois para ele. Depois para ela. Depois para ele. Decoração alternativa. Silêncio. Você instalou vigilância na minha casa. Correção. Nossa casa. Eu disse. Não é. Agora é. Pausa. Ele me encarou longamente, com força, tentando decidir algo. Provavelmente meu destino. Por quê? Ele perguntou. Recostei-me, completamente relaxado. Porque gosto de saber onde você está. Eu disse. É para isso que serve o rastreamento de localização. Isso não é suficiente. Não é suficiente? Não. Silêncio. Então você não confia em mim. Errado. Muito errado. Sorri. Eu não confio no mundo ao seu redor. Pausa. Isso atingiu. Dava para dizer porque sua expressão não mudou. Mas algo por trás dela sim, mudou, suavizou só um pouco. E ele perguntou baixinho. E, inclinei a cabeça. E o quê? E o que você faz com essa informação? Ah, essa é a parte interessante. Levantei-me, aproximei-me. Perto. Muito perto. Quer a resposta honesta? Perguntei. Sim. Sorri. Eu observo você. Silêncio. Pesado. Carregado. Perigoso. A maioria das pessoas ficaria perturbada. Preocupada. Correria para salvar a vida. Gabriel. Ele não se moveu. Não recuou. Não me disse para parar.
O que você vê? Ele perguntou, suave, cuidadoso, não com raiva, curioso. E esse foi o momento em que soube que ele já era, completamente. Vejo você trabalhando demais, eu disse. Vejo você pulando refeições. Vejo você olhando para o celular como se estivesse esperando por algo. Pausa. Então mais baixo. Vejo você sozinho. Silêncio. Sua mão apertou ligeiramente a câmera. E é por isso que você fez isso? Parcialmente. Qual é a outra razão? Sorri brilhante. Ensolarado. Terrível. Porque você é meu. Ele exalou lentamente, olhou para a câmera, depois para mim. Então a colocou sobre a mesa. Não quebrou. Não jogou fora. Apenas a colocou ali. A sua mão veio descansar na minha cintura. Ele me pusou para ele, até nossos corpos ficarem grudados. Ele olhou para baixo. Seus olhos focados apenas em mim e antes que eu pudesse dizer quão fofo ele era nesse momento. Ele me beijou com força e tanto sentimento. Ele me beijou devagar, como se tentasse decorar cada canto da minha boca, e eu adorei cada segundo. Quando nos separamos, ele disse sem fôlego, mostre-me as outras. Ele disse, sorri com alegria, como quiser. Capítulo 6. A evolução da bandeira vermelha. Aqui está algo inesperado. Gabriel mudou. Não completamente. Não se aname. Ele ainda é intenso, controlador, capaz de arruinar a vida de alguém com uma chamada. Mas agora ele pergunta, o que você vai fazer hoje? Posso te ver hoje à noite? Você comeu. Está me ouvindo? Isso é crescimento, desenvolvimento emocional. Aterrorizante. Na primeira vez que ele disse por favor, até verifiquei se ele estava com febre. Você está doente? Eu perguntei. Não estou. Você disse por favor. Isso não é natural. Silêncio. Então você não gostou. Pesquei. Então ri. Eu adorei, foi muito fofo. Pausa. Aquela pausa familiar. Então. Bom. Ele escuta agora. Isso é novo. Se eu digo coma, ele cai. Se eu digo durma, ele dorme. Se eu digo venha aqui, ele vem. O que, naturalmente, me tornou pior. Porque a questão é a seguinte. Quando alguém te dá controle e confia em você com ele, ou você se torna responsável, ou você dobra a aposta. Adivinha qual eu escolhi? Mais câmeras, melhor posicionamento, mais qualidade. Nós atualizamos. Ele sabe agora, total, completamente. Sem segredos, sem mentiras. Apenas compreensão mútua de que isso não é normal. De jeito nenhum. Você colocou uma no corredor, ele disse uma vez. Duas, corrigi. Pausa. Por que duas? Ângulos diferentes. Silêncio. Claro. E ainda assim, ele não me impede. Não as will move. Não me manda embora. Em vez disso, ele se adapta. Ele manda mais mensagens. Atende mais rápido. Me diz onde está e o que vai fazer antes que eu pergunte. Não porque eu exija, mas porque ele quer. Essa é a diferença. Agora estou em uma reunião. Ele mandou uma vez, com foto anexada. Não perguntei, respondi. 3 pontinhos. Sumiram. Apareceram de novo. Eu sei. Ah, isso é perigoso. Ele se sente amado assim. Posso perceber pelo jeito que ele me olha agora. Não desconfiado, não distante, mas ancorado. Como se eu fosse algo sólido, algo constante, algo dele. O que é engraçado, porque de fora, eu sou a maior bandeira vermelha agora. Não ele, eu, mas para ele, eu sou o amante perfeito, porque foi assim que ele aprendeu a amar e ter alguém a te amar do mesmo jeito que você ama eles. É dos melhores sentimentos na vida. Independentemente de quão maníaco esse jeito de amar seja. Ele costumava controlar as pessoas. Agora eu o controlo abertamente, sem vergonha, com amor, e ele deixa. Não só deixa como quer que eu faça isso. Você está piorando, ele disse uma vez. Sorri. Você adora. Pausa. Então, adoro. Nós não consertamos um ao outro. Não nos curamos. Não nos tornamos pessoas melhores ou qualquer lamechice dessas, que casais estão sempre propagando por aí. Apenas encontramos alguém que entende nossa versão de amor. Distorcida, intensa, um pouco sufocante. E decidimos que isso é o suficiente. Pode não durar para sempre, mas pelo menos por agora. É tudo o que queremos. Então agora ele verifica. Eu monitorizo. Ele obedece. Eu controlo. Ele restringe. Eu cedo, equilibrado de uma forma completamente desequilibrada. E honestamente, nunca me sente mais no controle, nem mais controlado. O que é provavelmente um mau sinal. Mas a essa altura, esse é meio que o tema, né? Capítulo 7. O ex fica sombrio. Há muitos sinais de que seu relacionamento está indo bem. Por exemplo, seu namorado sorri mais. Ele manda mensagem primeiro. Ele para de tratar emoções como uma ameaça à segurança. Ótimo. Adoro isso para nós. Mas há também um sinal muito específico de que as coisas estão indo um pouco bem demais. E esse sinal é quando o ex do seu namorado começa a olhar para você como se você tivesse roubado algo valioso. Em minha defesa, eu roubei, começou sutilmente, o que é impressionante, considerando Caleb. Ele não é sutil por natureza. É o tipo de pessoa que entra numa sala e acidentalmente destrói a autoestima de alguém só por existir. Irritante.
Primeiro, ele apenas aparecia coincidentemente, convenientemente, suspeitamente. Estávamos num café. Ele estava lá. Estávamos num evento. Ele estava lá. Estávamos respirando oxigênio. Ele provavelmente estava por perto. Seu ex está nos seguindo, eu disse um dia, tomando minha bebida. Gabriel nem ergueu o olhar. Não está. Está sim. Não. Pausei. Então vire-se. Por quê? Apenas faça. Ele suspirou. Progresso, aliás, ele suspirava agora. Então virou-se ligeiramente. Pausa. Ele está lá. Eu sei. Silêncio. Há quanto tempo ele está lá? Tempo suficiente para ser preocupante. Curto o suficiente para ser divertido. Caleb não interrompe. Não interfere, apenas observa. E eu não me importo de ser observado. Sou muito divertido. Mas isso não era mais curiosidade. Era análise. Porque Gabriel mudou, e Caleb percebeu que Gabriel costumava ser frio, distante, emocionalmente indisponível com a embalagem premium. Agora ele ri. Não com frequência, não alto. Mas ri, e toda vez que ele ri, sinto que desbloqueei uma conquista. Faz de novo, eu disse a ele uma vez. Não. Você sorriu. Não sorri. Sorriu. Silêncio. Talvez. Agora fui eu que ri. Você é ridículo. Naquele momento. Exatamente naquele momento. Caleb viu. Percebi porque, bem, percebo sempre. Estávamos sentados um em frente ao outro. Gabriel levemente relaxado, momento raro de colecionador. Eu, obviamente radiante. E atrás dele, Caleb parado, observando, não chateado, não irritado, apenas quieto. Inclinei-me ligeiramente para o lado, encontrei seu olhar, mantive, sorri. Amigável, desafiador. Ele não desviou o olhar, não reagiu, apenas continuou observando. E foi quando clicou. Porque aquele olhar não era me arrependo da minha decisão, ou quero ele de volta tipo de olhar. Não, era algo pior, algo mais complicado, algo muito mais irritante. Era um eu quero o que você tem tipo de olhar. Recostei-me na cadeira. Estudando-o abertamente agora. Gabriel notou. Para de olhar para ele, disse. Não estou olhando. Está sim. Estou observando. Isso é pior. Provavelmente. Para frente de novo, apoiando o queixo na mão. Você acha que ele sente sua falta? Perguntei casualmente. Não. Ele hesitou. Mas eu não e você sente? Não. Ele respondeu de imediato, sem hesitação. Boa resposta. Resposta correta. Ainda assim testei. Nem um pouco? Não. Sorri e me estiquei para dar um beijo nele. Bom rapaz. Quando olhei para Caleb de novo, ele não estava mais olhando para Gabriel. Estava olhando para mim. Reviravolta. Acenei para ele, porque sou educado. Ele não acenou de volta. Rude não reagiu, apenas olhou para mim. Depois passou por mim para Gabriel, e pela primeira vez vi claramente. Não amor, não arrependimento. Ciúmes. Não por Gabriel, por mim. Isso é lamentável para ele, porque ele pode querer coisas, ele pode se arrepender de coisas, ele pode até tentar tomar coisas de volta, mas eu não devolvo o que já tomei. O olhar de Caleb pairou por mais um momento. Então ele sorriu, suave, educado, perigoso. Então ele se afastou, assim, sem drama, sem confronto, sem cena. O que é pior, muito pior, porque pessoas como eu são óbvias, somos barulhentas, caóticas, você nos vê chegando. Pessoas como ele, elas esperam, pensam, decidem. E quando finalmente agem, nunca é aleatório. Observei-o ir, depois recostei-me na cadeira, exalando lentamente. Bem, murmurei para mim mesmo, isso é novo. Gabriel olhou para mim, estudou minha expressão. O que aconteceu? Sorri. Nada. Pausa. Está mentindo. Obviamente. O que ele queria? Inclinei a cabeça, ainda sorrindo, brilhante, despreocupado, muito ciente, olhei diretamente para ele e disse: Você. Silêncio. Sua expressão não mudou, não se abalou, não reagiu. Mas eu vi aquela tensão, aquela consciência, aquela mudança. Bom, mas que pena para ele. Por quê? Gabriel perguntou. Eu sorri, lentamente, apoiei uma das mãos na mesa entre nós, os dedos abertos contra a madeira fria. Inclinei o corpo para a frente, sentindo a borda da mesa pressionar meu abdômen. E com a outra mão agarrei a gola do polo dele com força. Puxei. Gabriel foi obrigado a se inclinar também. O rosto dele vindo na minha direção até que nossas testas quase se encostassem no meio do caminho. Por quê? Minha voz saiu baixa, direto contra os lábios dele. Eu não partilho o que é meu. E então o beijei? Não foi um beijo delicado. Foi possessivo, violento, profundo. Daqueles que deixam clara a mensagem. Você é meu, e vou mostrar para todo mundo agora mesmo. Capítulo 8. O final, caos escolhido então. Recapitulando rapidinho. Roubei um bilionário de um menino bonito. E de alguma forma terminei num relacionamento estável. Certo? Estável é uma palavra forte. Vamos usar funcionalmente desequilibrado.
mas mutuamente acordado ou talvez consensualmente tóxico. A vida surpreendentemente normal. Se sua definição de normal incluir verificações diárias, rastreamento de localização, possessividade casual e o lembrete ocasional de que você vai arruinar qualquer um que interferir. Gabriel se adaptou de novo. Ele é muito bom nisso. Agora ele me liga de videochamada para dizer onde está em vez de mandar fotos mesmo, sem ser solicitado. Agora ele liga primeiro em vez de esperar por minhas ligações. Evolução. Linda, inspiradora, levemente preocupante. Uma vez me ligou durante o intervalo de uma reunião na sua empresa. Estou numa reunião. Ele disse logo que atende. Então por que me ligou? Perguntei. Por que você ia perguntar? Sorri e respondi. Eu gosto tanto de você, Gabriel. Meu Deus. Ele sorriu, eu sei, eu também. Ele já era. Completamente. Mas a parte importante, ele não está apenas seguindo mais, ele escolhe. Se eu digo vem cá, ele vem. Mas não porque tem que vir, porque quer vir. Essa é a diferença entre controle e devoção. E eu piorei, obviamente. Mais reivindicação, mais toques. Mas não olhe para ele, olhe para mim. Público, privado, não importa. Você é muito óbvio. Alguém me disse uma vez. Obrigado, eu disse. Não foi um elogio. É para mim. Porque eu não escondo o que é meu. Estávamos fora de novo. Outro evento. Outra sala cheia de pessoas fingindo que não estavam encarando. Gabriel estava ao meu lado, calmo, composto, diferente. Não frio mais, não distante, apenas focado em mim. Alguém do outro lado da sala continuava olhando. Tempo demais, interesse demais. Percebi. Claro que percebi. Então estendi a mão, agarrei Gabriel pela gola, puxei-o para baixo e o beijei. Igual antes, mas não igual. Dessa vez, ele beijou de volta primeiro. Isso é novo. Quando me afastei, não olhei para ele. Olhei diretamente para a pessoa que estava encarando, mantive seu olhar, sorri. Problema? Perguntei. Silêncio. Imediato. Previsível. Ao meu lado, Gabriel exalou baixinho. Não irritado, não tenso, quase divertido. Eu sou seu, ele disse. Suave, calmo, certo. Olhei para ele, estudei seu rosto, aquela expressão, aquela escolha, aquela rendição muito deliberada. Então sorri, lento, satisfeito. Certo, eu disse. Meu. Para sempre. Sem hesitação, sem dúvida, sem voltar atrás. De fora, parecemos insanos, tóxicos. Demais. E talvez sejamos. Mas por dentro disso, dentro do que quer que isso seja, funciona. Eu não tento consertá-lo. Ele não tenta me mudar. Ele me deixa assumir o controle. Eu o deixo estar sempre grudado. Simples. Desequilibrado. Perfeito. As pessoas se apaixonam de todos os tipos de maneiras. Suavemente, lentamente, cuidadosamente. Nós não. Nós colidimos nisso. Agarramos. Nos recusamos a soltar. Bagunçado, possessivo, um pouco sufocante. Mas real e honestamente, se eu tivesse que fazer tudo de novo, ainda me levantaria naquela estúpida cerimônia de formatura. Ainda interromperia aquele pedido, ainda agarraria seu pulso, ainda diria se ele não te quer, porque agora ele me quer. E mais importante, ele escolheu querer. Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.